Fala galerinha, Uri aqui com o vídeo prometido pra vocês e vamos abordar as bestas sagradas agora, né? Que é um dos meus decks favoritos, um dos arquétipos favoritos desse jogo também. E galera, vamos começar com a seguinte pergunta: o que é uma besta sagrada, né? Tipo, pra quem não conhece a lore, é um montão de bichos que se parece aí com o Slifer dos deuses egípcios, né? O obelisco, o dragão lá de Ra, e fica por isso mesmo. Pra quem não conhece nada, só vê um montão de bicho aleatório aí, parecendo que tá invocando capeta, tá ligado? Parecendo que tá fazendo culto aí. Mas o que são as bestas sagradas, afinal de contas, né? Eu vou explicar. São basicamente versões sombrias dos deuses egípcios. Então, tipo, por exemplo, naturalmente por serem versões das trevas, versões sombrias, eles são mais fracos, né? Porém, eles são mais fracos, mas eles são mais fáceis de invocar também. Deuses egípcios, todos eles precisam de 3 monstros de serem oferecidos como tributo para se invocar. As bestas sagradas não funcionam assim. Esse bicho aí, o azulão aí que você tá vendo aí, parece que tá invocando Jesus aí. É o Raviel, o Senhor dos Fantasmas. O Raviel ele precisa de 3 monstros demônios. Tá, beleza, é monstro. Só que o mais interessante são esses dois aí, o vermelhão e o amarelão, né? O Uria e o Ramon, respectivamente. Ramon ele precisa de 3 magias contínuas com a face pra cima que tu controla, pra tu sacrificar e tu invoca ele. Tu não precisa de monstro, já começa o bom por aí, né? O Uria precisa de 3 armadilhas contínuas, tu sacrificando assim com a face pra cima. Já é bom isso daí, porque além do fato de você não ter que usar monstros, você tem monstros poderosos no campo com efeitos incrivelmente devastadores, se você souber usar. Aí entramos em outra polêmica, falando que são efeitos devastadores e... Ah, Lucas, mas o efeito do Uria, ele... é basicamente você detonar uma trap no campo, uma magia no campo. Pode ser os dois, pode ser ou trap ou magia, né? Aí por falar, não, mas é inútil porque o efeito do Uria basicamente ele ganha 1000 de ataque pra cada armadilha contínua no teu cemitério, pá. Cara, vamos começar por aí. Você precisa de 3 armadilhas contínuas para te sacrificar, certo? Se ele ganha 1000 de ataque para cada armadilha contínua no teu cemitério, teu Uria já vai ter 3000 pontos de ataque garantido. Aonde que isso é ruim? Já começa por aí. Tá bom, em comparação com o Ramon e o Raviel que já spawnam com 4000 pontos de ataque e 4000 pontos de defesa, beleza, cara. Mas, cara, você já começa com 3000 pontos de ataque e defesa? Sério, como é que isso pode ser ruim? E um efeito único que você uma vez por turno pode mandar pra vala uma trap ou uma magia do cara, assim, de graça. E detalhe, nenhum deles pode ativar cards ou efeitos pra negar o efeito dele. Então, tipo, você pode detonar de boa que você não vai ter que se preocupar com carta ativando e negando teu efeito. Como é que isso é ruim? E outra, vamos falar do Ramon, esse bichão amarelo aí, que é a versão, eu chamo de versão da Deep Web lá do dragão lá de Ra. O efeito dele é basicamente, praticamente full suporte, né? Porque o Ramon, quando você não tem o paraíso caído, que é basicamente a magia de campo que protege as bestas sagradas de efeitos de card, né? Que as bestas sagradas elas não podem ser alvejadas como alvos de efeitos de card e não podem ser destruídas por efeitos de card. Não tô falando de efeito de magia e armadilha não, eu tô falando de efeito de card mesmo, então tipo qualquer carta. Monstro, magia ou armadilha, então se tu ativar um High Geek com paraíso caído meio que não vai dar muito certo, você ativa à toa. O High Geek vai contar, mas não vai detonar as bestas sagradas, elas continuam lá como se não tivesse acontecido. Então o Ramon ele é uma excelente alternativa quando você tiver algum monstro assim mais fraco, se já tiver com poucos pontos de vida, você coloca ele em posição de defesa e tu protege literalmente teu campo todo. Porque os monstros do oponente não vai poder atacar outros monstros a não ser ele. E ele tem 4000 pontos de defesa, então não é qualquer um que vai poder matar ele assim de graça, de grátis, como eu falo, né? E outra, toda vez que ele mandar o monstro do oponente pra vala, vai dar 1000 pontos de dano, cara. É literalmente isso o efeito dele. Você manda por dano de batalha destruindo o monstro do oponente, ele detona o monstro e causa 1000 pontos de ataque. É tipo, 1000 pontos de ataque do monstro nos pontos de vida do cara. Então, tipo, é o equivalente a você atacar diretamente com um monstro de 1000 pontos de ataque. É dano de efeitos isso daí. É literalmente um raio caindo na cabeça do vagabundo, tá ligado? Se o cara tiver em posição de ataque, você causa dano de batalha normal, você causa dano de efeito. Então, tipo, vamos supor, o Ramon ele detonou, mandou pra vala um monstro de 2000 pontos de ataque em posição de ataque. Pum, deu 2000, pum, com efeito deu 1000. Então, totalizando 3000 pontos de ataque. E o povo ainda fala que os efeitos são ruins, eles não são ruins, enfia na sua cabeça. Os efeitos, eles não são ruins, povo. Não são. O problema de vocês é invocar e colocar os 3 no campo. Esse é o problema de vocês. Isso é que está sendo o problema de vocês. Entende que o efeito não é ruim.
O efeito é inclusive até mais consistente, por elas serem mais fracas. Por serem mais fracas, elas são mais fáceis de invocar, vocês têm que entender isso. Elas são mais fáceis de invocar e os efeitos eles são mais fracos, ou seja, mais consistentes. Não vai dar pra você usar assim de graça toda hora, né? Mas é uma coisa que você pelo menos tem garantia de uso, né? Pô, tipo, o obelisco, por exemplo, você, beleza. Tu literalmente sacrifica 2 monstros, oferece 2 monstros no teu campo como tributo e tu manda todos os monstros do oponente pra vala. Sabe qual que é o ruim disso? Todo mundo fala que é muito bom, não sei o que. Eu acho muito bom também, mas o ruim é que tu literalmente pode invocar por invocação especial de novo do cemitério se tu tiver uma armadilha que faça isso, entendeu? Então, além de você ter que, sabe, você oferece monstros como tributo e você ainda tem que oferecer como tributo pra tu detonar todos os monstros. É uma coisa muito forte, mas não me parece justo, sabe? É um dos motivos de eu preferir as bestas sagradas em relação aos deuses egípcios. Não parece justo, porque, porra, você sacrifica 3 monstros pra tu invocar o vagabundo. E o vagabundo ainda precisa de 2 monstros. Cara, nem pra ser um. Você precisa de 2 monstros no teu campo, no campo pra ser oferecido como tributo sem mandar pra vala todos os monstros do cara. É como eu falei, não me parece justo, né? Mas tudo bem, não tô aqui criticando o obelisco. Como eu falei, é um efeito muito bom. Mas que não é consistente, não me parece justo, né? Mas tudo bem. O que é mais peculiar das bestas sagradas não são nem os efeitos em si, porque eu acabei de falar pra vocês que não é ruim. Eu demonstrei por A mais B que não é ruim. O mais intrigante delas são as cartas de suporte. O Ramon, ele tem a magia contínua de suporte dele, né, que é o Fogo Celeste Cerúleo, que pra tu invocar ele por invocação, é tipo Uria, é tipo invocação do Uria, né? Tipo, pra tu invocar ele por invocação especial usando os próprios métodos dele, né, que no caso seria sacrificar 3 magias contínuas, com a face pra cima você pode usar a magia normal com a face pra baixo. Então, tipo, por exemplo, você tem 3 magias normais aí baixadas do teu lado do campo, você sacrifica elas de boa aí com o Fogo Celeste Cerúleo ativo, né? Que é magia contínua, você já mete o Ramon no teu campo, ou em posição de ataque ou em posição de defesa. Você que escolhe. É o que eu tô falando, não é ruim. As bestas sagradas não são ruins, o problema é na hora de invocar. Vocês estão tendo problemas na hora da invocação, elas não são ruins e nunca serão. Os efeitos são muito bons, inclusive quebrados, se usados da forma correta. E vocês estão tendo problema na invocação. Alguma coisa aí no processo tá falhando, mas deixa aí nos comentários aí qual que tá sendo o problema aí de quem reclama, né? Quem estiver vendo esse vídeo aí que não gosta do deck estrutural, não sei o que, não gosta delas no geral, né? Fogo Celeste Cerúleo, além de você poder invocar, retomando raciocínio, né? O Ramon de uma forma mais fácil ainda, né? Você literalmente, quando o Ramon tiver em posição de ataque, qualquer magia armadilha que o oponente ativar, tu pode negar. É literalmente isso, o Ramon tá em posição de ataque, tu tá com Fogo Celeste Cerúleo, o cara, por exemplo, tipo o Raigeki. Tu ativa o Fogo Celeste Cerúleo, né? O Raigeki é negado e enviado pro cemitério e o Ramon ele é colocado em posição de defesa. O que é muito bom pra você combar. Porque o Ramon, ele, quando tá em posição de ataque, não ativa o efeito dele, né? Tipo, quando você tá com uns monstros mais poderosos, é até bom pra você trollar o oponente, né? Tá com os monstros mais poderosos, beleza. Você já mete ele em posição de ataque e já aterroriza o campo de batalha do oponente, né? Por exemplo, você tá com as 3 bestas sagradas, não sei o que, pá. Beleza. Só que o problema é quando você tá com um monstro fraco, né? Tipo as bestas da invocação, que todas têm 0 de ataque e 0 de defesa. Elas são zeradas. Besta do conhecimento negro, besta da invocação negra e besta da invocação do caos, né? Que são basicamente formas ainda mais fáceis de você trazer as suas bestas sagradas pro campo. Mas eu vou falar sobre elas mais tarde, quando eu terminar o sumário aqui das 3 bestas sagradas. Eu vou falar o efeito delas direitinho e vou analisar direitinho com vocês. Mas assim, é muito roubado também o fato de você poder negar qualquer magia, armadilha assim. Muito quebrado mesmo. Ah, aí o cara fala, pô, você pode negar o Fogo Celeste Cerúleo. Tá, mas você vai precisar de 2 cartas, né? É o que eu falo. Uma pra você baitar e outra pra tu negar. O que já é difícil, pô. Você precisar de uma carta, beleza. Agora você precisar de 2. É tipo um dragão negro de olhos vermelhos, pô. Ele nega um efeito 2 vezes, até o número de matérias dele, né? O dragão negro de olhos vermelhos ou o monstro olhos vermelhos aí de nível 7 ou mais. E o Dark Magician, né? Que é o Mago Negro. Então, pô, você ativa o efeito da bait, ele nega. Aí você ativa outro, ele nega. É tipo isso. Você vai precisar de muitas cartas pra tu negar. Então, Fogo Celeste Cerúleo, enquanto estiver no campo aí, o Ramon tá em posição de ataque. É super fácil de você cauterar o efeito do adversário. Bebendo aguinha aqui porque tá seco pra cacete. Mas enfim, é basicamente isso. Elas não são ruins. As cartas de suporte também são muito boas e blá 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 blá. Vamos falar do Uri agora, né? O Uri tem a chaminha que eu
devo ter mencionado já, ou não, se eu não mencionei eu vou falar pra vocês. Que no caso é Reaper Chamas, né? Em português, e Hyper Blaze no inglês, né? Eu chamo de chaminha. Chaminha vocês já vão entender o motivo. É tipo, tu usa o efeito do Fogo Celeste Cerúleo, né? Que é tipo pra tu invocar o Uria por seus próprios métodos. Você também pode usar armadilhas com a face pra baixo que você controla como tributo. Então já tira o requisito de ser contínuo e já tira o requisito dela estar ativada com a face pra cima. Já é mais uma puta vantagem pra tu invocar o teu Uria, né? E outra, toda vez que um Uria em posição de ataque ou defesa batalhar ou ser batalhado com um monstro do oponente, tu literalmente descarta uma armadilha do teu deck pro cemitério e os pontos de ataque e defesa do Uria se tornam um número de armadilhas com a face pra cima no campo e nos cemitérios. O que é essa carta, velho, eu já usei várias vezes e eu confesso pra você, é muito difícil de você detonar, muito difícil. Muito difícil, principalmente se tiver com Ramon no campo, em posição de ataque com o Fogo Celeste Cerúleo. É muito difícil. Porque, tipo, se o Uria ele tiver 8 armadilhas no teu cemitério, ele já fica com 8.000. No cemitério do oponente, já tem 4. Ele fica com um ataque do caralho, é TK praticamente. É tipo, o filho da puta ganha 4.000 do cemitério do oponente e 8.000 do teu. E além do fato dele absorver os pontos das armadilhas no campo, né? Então ele basicamente consome tudo e concentra no ataque devastador aí. Teve um dia lá que eu joguei com essa carta aí, o Uria absorveu uns 16.000 pontos de ataque, eu não tô nem brincando. 16.000 pontos de ataque e 16.000 pontos de defesa, foi TK no cara. Então assim, é muito quebrado, não é uma coisa ruim, né? Beleza, rapaziada? Aqui com a parte 2 desse vídeo, né? Explicando detalhadinho por detalhe todos os efeitos aqui e tudo que as bestas da invocação conseguem oferecer pro baralho de vocês. Começando com essa lindeza aqui, né? A besta do conhecimento negro, tá em inglês, né? Dark Beacon and Beast, né? Mas eu traduzo aqui pra vocês, não tem problema não. Ela é do atributo Trevas, nível 2, né? Como vocês já sabem, é o nome dela, besta do conhecimento negro. É tipo demônio e o monstro efeito, né? 0 de ataque, 0 de defesa. O efeito dela: quando essa carta é invocada por invocação normal, você pode adicionar um Uria, o Senhor das Chamas Cortantes, Ramon, o Senhor do Trovão Impactante, ou Raviel, o Senhor dos Fantasmas, ou uma carta que especifique qualquer um desses monstros em seu texto, do seu baralho à sua mão, exceto a besta do conhecimento negro, né, ela mesma, porque senão ia ficar replicando o efeito e ia ficar muito quebrado. Você só pode usar esse efeito de besta do conhecimento negro uma vez por turno. Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação normal um monstro do tipo demônio com 0 de ataque e defesa em adição à sua invocação normal, baixar ou padrão, né? Só pode se utilizar desse efeito uma vez por turno. Então é basicamente você pega ela, né? E você adiciona uma das bestas sagradas ou uma carta que especifique, né? O único problema que eu tenho por ser feito é ela ficar extremamente vulnerável a ataques e a efeitos, né? Que causem dano. É uma das minhas únicas reclamações em relação a esse efeito aqui. Por quê? Porque força você a gastar cartas de suporte pra você proteger ela. E pra quem tá pensando, mas você vai invocar uma besta sagrada, pô, mas só que vai compensar, não vai compensar. Porque é o seguinte, se você invocar qualquer uma das duas, por Raviel ou Uria, a besta do conhecimento negro ela vai ficar sem proteção. E você tem que bolar uma estratégia eficiente pra você já colocar ela fora do campo quando você usa esse efeito. Se tu não tiver uma carta pra tu proteger ela e ela ficar em posição de defesa depois, né? Porque assim, se ela ficar em posição de defesa depois, pelo menos você pode se aproveitar da efeito dela e você fazer mais uma invocação normal, baixar padrão. Então, tipo, você invoca e depois você invoca outra, né? Mas tem que ser o monstro demônio com 0 de ataque e defesa, não pode combar com outro monstro, não se esqueça disso. Pois é, agora pra esse bebezinho aqui, vamos ter que dar uma atenção especial, porque ela é uma das melhores, se não a melhor, besta da invocação do baralho, né? E é, no caso, a besta da invocação negra. É atributo Trevas, nível 5, tipo demônio, mãos de efeito. Com o seguinte efeito: você pode oferecer esse card como tributo. Invoque por invocação especial um Uria, o Senhor das Chamas Cortantes, Ramon, o Senhor do Trovão Impactante, ou Raviel, como eu gosto de falar, né? O Senhor dos Fantasmas da sua mão, o deck ignora essas condições de invocação. E além disso, os monstros que você controla não podem atacar pelo resto desse turno. Cara, se você sabe o que acha, assim, um pequeno spin-off aqui. Você sabe o que acha? O Raviel parece muito o nome daquele tio bêbado lá que nunca volta pra casa no horário e que tá sempre embriagado, encheu a cara. Volta é 4 da manhã, tá ligado? A esposa dele gritando, Raviel, porra, volta pra casa, não sei o que. Mas enfim. Você pode banir esse card do seu cemitério, adicione um Uria, o Senhor das Chamas Cortantes, Ramon, o Senhor do Trovão Impactante, ou Raviel, o Senhor dos Fantasmas do seu deck à sua mão. Tá, beleza. Probleminha. Nível 5. Ou seja, o que significa um tributo. Como?
você vai conseguir fazer invocação tributo sem prejudicar a tua gameplay? Muito simples. Uma das dicas que eu dou é pelo efeito do próprio Raviel, né? Toda vez que o oponente ele fizer uma invocação normal, tu invoca uma ficha de fantasma. De preferência em posição de defesa, porque além da bichinha não poder atacar, tem 1000 de ataque e 1000 de defesa. Porque, pelo amor de Deus, né? Vocês já entenderam, né? Tem posição de defesa. Então, ou o cara faz 2 invocações normais e os monstros eles simplesmente não atacam, né? Ou no próximo turno você torce pra essa fichinha sobreviver. Se você tiver com um Ramon, Senhor do Trovão impactante de posição de defesa, né? Aí se tu tiver com isso daí, já nem precisa torcer, já protege. Então, é porque é muito difícil um filho da puta querer barrar um maluco de 4000 com efeito defensivo fudido, né? Ainda mais uma besta sagrada, então é meio complicado. Mas uma das alternativas que eu te dou é ficha de fantasma. As outras alternativas são as menos eficazes, né? Que no caso é se oferecer as próprias bestas de invocação como tributo pra tu invocar isso daqui. E, meu amigo, eu falo uma coisa, pra você fazer isso você tem que ter um motivo muito bom ou ser muito burro. Porque se tu não tiver carta pra reviver, velho, prejudica demais teu jogo. Demais. Como eu disse no card anterior, elas são o jogo, né? Com esse baralho, elas basicamente são o jogo. Não são as bestas sagradas, são as bestas de invocação. Então se tu não tiver besta de invocação, muitas vezes não rola bestas sagradas. E mesmo se rolar bestas sagradas, você tem que ter alguma coisa pra você movimentar teu jogo. Porque não dá pra só movimentar em um monstro de nível 10. Pelo amor de Deus, né? É impossível essa do campeonato. Ou você usa os monstros de suporte que você colocar nesse baralho. De preferência monstro demônio, né? Com um 0 de ataque e 0 de defesa. Pra você combar com a sinergia do arquétipo, né? Desse baralho aqui, pra você pelo menos fazer alguma coisa sem ter as bestas de invocação. Mas as estratégias principais assim que eu recomendo são essas. Ou você sacrifica a ficha de fantasma pelo efeito do Raviel, né? Ou você simplesmente sacrifica uma das bestas de invocação ou o monstro de suporte aí do teu baralho. É muito simples, muito prático. E para caso de emergência, né? Porque é uma coisa que eu gosto de falar, isso daqui é basicamente para caso de emergência, segundo efeito. Caso você já não tenha mais nada e você estiver fudido no duelo, você pode simplesmente, convencionalmente, né? Você pode simplesmente banir ela do seu cemitério e adicionar uma besta sagrada para tu invocar, se tu puder, né? Se tu não puder, é meio complicado. Mas o efeito secundário dela é basicamente usável assim para situações de emergência. Não usa logo de cara não, você vai banir ela toda, velho. Pois é, rapaz, e para nossa última, mas não menos importante, nossa Chaos Summoning Beast, na versão americana, ou Besta da Invocação do Caos, na versão brasileira, né, traduzido. É atributo Trevas, eu sei, é muito mais interessante do que Chaos Summoning Beast, mas é o que a gente tem, é Brasil aqui. Nível 1, atributo Trevas, monstro de efeito, tipo demônio, ataque 0, defesa 0. Efeito em inglês, mas traduzindo para vocês. Você pode sacrificar essa carta, né? Oferecer ela como tributo. Invoque por invocação especial um Uri, o Senhor das Chamas Cortantes, Ramon, o Senhor do Trovão Impactante, ou Raviel, o Senhor dos Fantasmas. Quer dizer, Raviel, o Senhor dos Fantasmas. Da sua mão, ignorando suas condições de invocação. Segundo efeito, você pode banir essa carta do seu graveyard, ou seja, do cemitério. Adicione um paraíso caído do seu deck à sua mão. Ah, pra quem não sabe, paraíso caído é basicamente uma magia de campo que você usa no arquétipo das bestas sagradas. Que basicamente tem o efeito de proteger as bestas sagradas da destruição de efeitos de card, e elas não podem ser alvejadas por efeitos de card. Incluindo o Armitile, que é a fusão das três, né? Mas o Armitile a gente vai abordar em outro vídeo. O Armitile ele fica pra depois, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas continuando. Adiciona um paraíso caído do seu deck à sua mão. Você pode usar cada efeito de besta da invocação do caos uma vez por turno. Eu não tenho muito a comentar da besta da invocação do caos, sabe por quê? Porque ela é a mais prática e a mais fácil de usar dentre todas as três. Besta do conhecimento negro, você simplesmente tem que se preocupar o tempo todo de manter ela fora do campo, porque é alvo fácil. Ah, mas a besta da invocação do cara é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você oferece ela como tributo, ou seja, ela já sai do campo. A besta do conhecimento negro não, você adiciona a tua mão e ela continua lá. É muito simples. Então você não tem que ficar se preocupando com tirar ela do campo. É simplesmente você banir ela do cemitério e você adicionar o paraíso caído em caso de emergência, mas se tu não tiver um. É outra recomendação que eu vou fazer pra vocês. Quem joga de bestas sagradas aí, e eu sei que tem alguém nesse Brasil, além de mim, que joga, escutem isso com muita atenção. Não hesite em banir ela. Não hesite. Se você não tiver o paraíso caído, você pode banir. Até porque se você tiver um Ramon no campo, não tem garantia nenhuma, absolutamente nenhuma, de que se você não tiver o paraíso caído na porra do campo, o cara vai meter um high geek em você. Não tem. Mas também não tem garantia de que ele não vai meter. Ou seja, ele pode meter. É uma probabilidade, é 50-50. Ou ele mete ou ele não mete.
Ou sei lá, ele mete qualquer merda aí e destrói teu monstro aí, tua besta sagrada. E aí fica meio que inconveniente, pô, você usando a besta de invocação que você tinha e ele vai pra vala no mesmo turno, tá ligado? É complicado, aí você passa o turno e o cara mata sua besta sagrada e você fica sem monstro no campo. Então não hesite em banir ela. Mas assim, não tenho muito a comentar sobre ela, é basicamente free summon, invocação assim gratuita pra você invocar uma besta sagrada aí na tua mão. E não hesite em banir ela. É a única estratégia assim que eu falo pra ela, bane, pelo amor de Deus. Se tu não tiver um paraíso caído, bane. É isso.